Em Gênesis 12:10, Abrão, que até agora havia erigido altares por onde passava, resolveu descer ao Egito, sem consultar ao Senhor, porque havia fome na terra. Este foi um erro do patriarca Abrão, que mesmo sendo um homem de muita fé e de oração e de comunhão com o Senhor, esqueceu-se de orar, esqueceu-se de clamar ao Senhor no momento da dificuldade. Imagina, ele tinha muitos servos, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha um rebanho grande, então precisava dar água para as ovelhas. Mas havia seca na terra. Todavia, Deus havia prometido que o abençoaria. Então, o correto era que ele parasse e orasse ao Senhor, como sempre tinha feito. Mas diante da primeira intempérie, diante da primeira dificuldade, Abraão agora vai descer ao Egito, sair da terra onde Deus o havia destinado, onde Deus o havia colocado para peregrinar e onde Deus havia prometido que seria dele e de sua descendência. Chegando no Egito, lá ele não precisava cavar poço. Lá ele não precisava estar trocando de tenda toda hora. Lá ele viveria uma vida de mais facilidade, porém fora da direção de Deus. Lá ele começou a cometer alguns erros. Entregou a sua esposa, quase entregou a sua esposa por medo de morrer. Ou seja, por medo de morrer, ele simplesmente disse para Sarai: diga para Faraó que diga para o povo que você é minha irmã. Assim cometendo não uma mentira, mas uma meia-verdade, né? Observe que Abrão teve medo de morrer por amor de Sarai, ou seja, ele esqueceu-se que ele não iria morrer, ele esqueceu-se que Deus havia prometido algo muito forte na vida dele. Ele esqueceu-se que aquela mulher lhe daria à luz o filho Isaque. Ele esqueceu-se da promessa de Deus. Claro que naquele momento ele não sabia como é que seria, qual seria o nome do seu filho, se ele teria mais de um filho, mas ele se esqueceu da promessa de Deus. Tudo porque veio uma adversidade, a fome, a seca. Observe, meus queridos, às vezes a seca, a fome, o deserto, o vale, tiram-nos da presença de Deus se nós não orarmos, se nós não buscarmos e se nós não vigiarmos. Lá no Egito, Abrão enriqueceu, porém as riquezas do Egito trouxeram para ele dificuldades ali na frente. Lá no Egito, a Bíblia diz no capítulo 13 que Abrão ia muito rico quando saiu, depois que Faraó descobriu toda a trama de Abrão e o expulsou do Egito. A Bíblia diz que ele saiu muito rico, com servos e servas, mas a serva Sarai, Agar, melhor dizendo, lhe trouxe problemas ali na frente, porque houve uma briga muito grande entre os dois meninos, Isaque e Ismael. Observe, queridos, aquilo que se traz do Egito vai causar problema. As ovelhas que aumentaram muito no Egito causaram problema, porque quando Ló e Abraão saíram do Egito, faltou pastagem e os pastores começaram a brigar. Tudo aquilo que vem do Egito, sem a direção de Deus, vai causar problema ali na frente. Todavia, Abraão, voltando do Egito, diz a Bíblia que ele foi até Betel, onde ele antes havia erigido um altar ao Senhor. Observe que no Egito, Abrão não levantou altar, ele viveu fora da comunhão com Deus. Mas quando ele voltou para o lugar de onde antes ele estava peregrinando, para Betel, para a casa de Deus, ele agora reedifica o seu altar e vai adorar ao Senhor. Quer dizer o seguinte, queridos, muitas vezes temos que reconhecer nossos erros, voltar para Betel, levantar o altar e voltar na nossa comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa é a nossa série Nos Passos de Abraão.